Olá, queridos. Sou Elisa Tavares, juíza do trabalho da Segunda Região, e fico muito honrada com o convite do Instagram Ciências Jurídicas para participar desse congresso muito valoroso em conteúdo e com grandes nomes palestrando, mas sobretudo com grandes pessoas assistindo. Agradeço a confiança e deixo, caso permaneça alguma dúvida, deixo o meu Instagram à disposição para perguntarem Elisa A.S. Tavares. Vou repetir porque são dois A's, às vezes confundem. Elisa A.S. Tavares. Vamos lá, estou aqui para tratar do período de pandemia, as muitas implicações que trouxe aos contratos de trabalho e como o Estado lidou com isso, no caso, o chefe do executivo das entidades, dos entes públicos, União, Estados e municípios. Primeiramente, em ordem cronológica, a OMS, Organização Mundial de Saúde, reconheceu uma questão de saúde de importância internacional, determinando-se a quarentena e o isolamento. E nessa lei previu que, no caso, o afastamento em razão de quarentena e isolamento não era causa injustificada de falta, ou seja, o empregado não poderia ter dias descontados em razão disso, seria falta justificada. E teve o decreto legislativo número 6, reconhecendo o estado de calamidade pública em razão das declarações da OMS. Inclusive, a OIT, com base nessas declarações, previu uma crise só comparada com a do final da Segunda Guerra Mundial, em matéria de proporção na economia dos países. Voltando aqui, foi-se necessário então o governo, no caso, o chefe do executivo federal, o senhor presidente da República, que editasse medidas provisórias em caráter de relevância e urgência para tentar trazer um equilíbrio a essa situação. Qual seria o equilíbrio? Houve um freio econômico e deveria manter, no caso, as fontes de trabalho abertas para preservar também os postos de trabalho, ou seja, preservar a empresa e os postos de trabalho. Em razão disso, teve inicialmente a medida provisória 927, que trouxe situações unilaterais, ou seja, a serem tomadas pelo empregador, independente da vontade do empregado, para tentar manter o posto de trabalho com os limites ali da medida provisória, que, por sua vez, se basearam nos limites da Constituição Federal. E quais foram essas medidas? No caso, banco de horas, teletrabalho, antecipação de férias individuais, coletiva, antecipação de feriados. Sim, mesmo no caso de férias, que ainda nem iniciaram o período aquisitivo, poderia ser antecipadas, ou seja, enquanto o empregado estava em isolamento, sem produzir para a empresa, manteria o seu trabalho com base ali no pagamento de suas férias e seria descontado. No caso, quando ele tirasse, ele não teria férias para tirar, não terá, quando retornar da quarentena. Por mais que se reconheça que as férias se tratam de instituto fundamental para o empregado, para o descanso, recomposição física e emocional, na verdade é uma ponderação de valores constitucionais. A manutenção do emprego nesse momento de pandemia, em que os postos de trabalho estão em crise em razão de crise na economia, que foi duramente afetada pelo freio nas atividades, ou seja, apenas o essencial e com restrições ficou funcionando, então justificam-se essas medidas. Essa medida provisória trazia duas situações, aliás, foram suspensas a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal e, a meu ver, andou muito bem a nossa excelsa corte ao suspender a aplicação no tocante se o empregado ali trabalhando nas atividades essenciais contraísse o Covid, ele teria que provar o nexo causal com o trabalho. Isso era um absurdo, inicialmente porque é quase impossível você até mesmo saber o momento em que contraiu o Covid. Segundo, porque se reconhece
que uma atividade é essencial, portanto inadiável, justificando que o empregado corra um risco que outros não correm, ele não pode ficar com esse ônus da prova, que aliás é mais difícil, é absurdo até, seria uma prova diabólica essa prova. Andou muito bem o Supremo, igualmente o Supremo suspendeu a aplicação no tocante à atividade preponderantemente orientacional dos fiscais do trabalho nesse período, ou seja, se eles vissem alguma infração em matéria de saúde e segurança do trabalho, para quem está com a atividade ali em continuidade, não deveria autuar. Isso, nesse momento de crise em que os cuidados devem ser redobrados, não haver autuação, ou seja, punição, também beira ao risco da inefetividade. Aliás, beira não, ultrapassa e muito. Penso que andou muito bem o Supremo. E até então o questionamento era, mas afinal de contas, e a suspensão dos contratos de trabalho, que foi revogada quando prevista na medida provisória 927, e a redução salarial e de jornada proporcional, vai ser possível? Foi então, nesse contexto de necessidades, tanto do empregado ali na aflição de perder o emprego, como do empregador com a atividade parada, gerando prejuízo, que veio então a medida provisória 936, que trata da suspensão dos contratos de trabalho, bem como da redução de salário e jornada proporcional, 25%, 50% e 70%. E previu ainda o benefício emergencial para o empregado receber no caso da redução ou suspensão do contrato de trabalho. E esse benefício emergencial que ele recebe no período de afastamento ou redução, nesse período o empregador não pode dispensá-lo, ou seja, nesse período e por mais 60 dias do último salário, se dispensar terá que pagar uma indenização também prevista pela medida provisória maior do que o normal, maior do que as verbas rescisórias da CLT. Afinal de contas, o empregador, no caso, foi concedido essa possibilidade a ele de flexibilização justamente para manter o posto de trabalho. Se ele se utilizou de uma flexibilização que acarretou prejuízos ao empregado e mesmo assim ele o dispensa, ele terá que indenizar. E nesse contexto, a medida provisória 936 trouxe ainda algumas disposições, por exemplo, que geraram muita discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. E a principal delas é com relação, já que é a medida de maior gravame para o contrato de trabalho, a redução proporcional de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, acordo individual possibilitando essa situação. Logo, os sindicatos, no caso, reclamaram por seus direitos, afinal de contas, está lá no artigo 7º que eles são os protagonistas ali das causas coletivas de trabalho, no caso específico também de redução de salarial e suspensão do contrato de trabalho. Isso diz respeito aos sindicatos, conforme ali artigo 6º da Constituição. Então foi questionada a legalidade dessa possibilidade de acordo individual, até porque no momento de crise o empregado com receio de perder o emprego, ele aceita qualquer acordo em tese, afinal de contas é um emprego, ou aceita ou perde o emprego. Teria que ter um ente ali coletivo, no caso o sindicato, para dar forças ao empregado, para não ficar simplesmente ali um diálogo entre o pescoço e a forca, que é o que acontece no momento de crise, ou emprego ou vai embora. Soube-se inclusive que muitos acordos individuais, ou seja, que seriam por ambos aceitando, na verdade o empregado só ficou sabendo por uma mensagem de WhatsApp, ele não concordou nada, simplesmente foi falado para ele e ele aceitou, porque se não aceitasse, afinal de contas, perdia o seu posto de trabalho. E o partido Rede Sustentabilidade, por meio de uma ADIM, foi até o Supremo e questionou a questão dos sindicatos.
o ministro Ricardo Lewandowski deu uma liminar possibilitando que, no caso, fosse o acordo remetido ao sindicato para manifestar-se em 10 dias, ou seja, realizava-se o acordo individual e o sindicato manifestava-se em 10 dias. Caso não se manifestasse ou recusasse a negociação, veja bem, era diferente a questão de, uma vez para negociação, recusar a proposta no tocante a recusar a negociar. Se o sindicato recusasse a negociar ou simplesmente quedasse inerte, prevaleceria o acordo individual. Então, o ministro Lewandowski tentou aí uma saída para situação de emergência, porém não foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que a medida provisória neste tocante dos acordos individuais não tinha inconstitucionalidade, o que, a meu ver, nesse sentido, não andou bem o Supremo. Afinal de contas, quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E por mais que se queira preservar os postos de trabalho, não se pode fazer isso em detrimento da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, porque são objetivos e fundamentos da República ali, no caso, a atividade econômica, o livre exercício da atividade econômica, porém com função social, ou seja, não um vilipêndio ali aos direitos mínimos do empregado. Então, nesse sentido, questionado o Supremo, porém mantida, no caso, o guardião da Constituição, entendeu que foi constitucional essa possibilidade de negociação. E veja bem, essa medida provisória 936 possibilita a negociação daqueles que recebem, empregados que recebem até o valor de R$ 3.135 e acima dos que recebem, tendo diploma superior e recebem até valor superior a 2 vezes o teto de benefícios da Previdência Social, benefícios de prestação continuada, que dá cerca de 12.200. Esses empregados pela reforma trabalhista são os chamados hipersuficientes, ou seja, têm diploma superior e ganham acima de 12 mil. Porém, como diz o nosso ministro numa live comigo, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, essa criação do hipersuficientes é uma jabuticaba jurídica, porque na verdade não existe hipersuficientes. Mesmo quem recebe lá seus 30, 40 mil, o empregador é que dá a última palavra. Vejam bem, eu tenho um grande amigo que é juiz hoje no Rio de Janeiro, Fabiano Luzes, e ele falou: Elisa, eu fui chefe e eu ia falar com o meu empregador sobre aumento de salário, eu tinha medo, eu tinha constrangimento, eu ficava adiando, ou seja, por maior que seja o cargo, o diálogo nunca será de igual para igual. Nós sabemos disso. Então, essa figura do hipersuficiente, na verdade, é realmente, eu gostei muito do termo do ministro, uma jabuticaba jurídica. Bem, voltando aqui à medida provisória 936. Então, possibilitava o acordo individual, possibilita dos que recebem até 3.135 e acima de 12.200 com diplomas superiores. Mas o problema é, no Brasil, quase todos os empregados recebem até 3.135, quase todos. Realmente quase todos. O que isso significa? Que praticamente em todos os contratos de trabalho serão possíveis os acordos individuais, ou seja, para reduzir salário, jornada. O que acontece muitas vezes? A cobrança para o empregado fica a mesma, porém com ele recebendo 25%, por exemplo, e em tese trabalhando 25% da jornada. Porém, não é assim, ele trabalha a mesma coisa, com a mesma exigência e recebendo essa diminuição. Necessário constar aqui que o governo federal, por meio, no caso, tem o benefício ali para quem tem o salário reduzido, o contrato suspenso, porém não chega ao salário que
que o empregado recebe, só no caso de quem recebe um salário mínimo, que é o valor de R$ 1.045. Esse não tem prejuízos. Porém, no caso, essa contraprestação do governo, um auxílio do governo com base no valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito no momento de sua rescisão. Veja bem, preste muita atenção aqui. O seguro-desemprego foi um critério referencial do valor, não tem nada a ver, não se confunde com o seguro-desemprego da Lei 7998 de 90, que possui lá em seu artigo 3º os requisitos para a percepção do seguro-desemprego, ou seja, se o empregado recebe esse auxílio que também não se confunde com o emergencial, na verdade é um benefício ali emergencial para manutenção do emprego e renda, não se confunde com aquele auxílio de R$ 600, que é justamente para quem não é empregado, autônomos, desempregados, que ali dentro do contexto, dentro da indicação técnica que tem recursos mínimos ali, poucos recursos, ele recebe esse auxílio emergencial para não ficar ali numa situação de penúria, muito embora esse auxílio é muito pouco. Não sei como tem pessoas com coragem aí que não precisam e recebem esse auxílio, deveria se envergonhar, mas enfim. Brasil, e mesmo no momento de calamidade, há aqueles que tentam aproveitar-se de uma situação e o que é pior, muitos que têm o direito têm aí dificuldade de conseguir, seja porque não preencheram algum requisito, a pessoa às vezes está lá com CPF, enfim, que está ali para receita inutilizado por alguma situação fora do cadastro ou algum problema que deu porque recebi o Bolsa Família, várias situações, muitas pessoas realmente na penúria não conseguem receber. Mas enfim, voltando com relação à suspensão e diminuição de trabalho e jornada, esse benefício emergencial para manutenção de emprego e renda com base no valor do seguro-desemprego para a pessoa, no caso, ela tem uma redução, vamos supor, de 25% do salário. Ela recebe do empregador, no caso do governo, o valor de 25% do seguro-desemprego a que teria direito e do empregador o salário com o desconto de 25%. Como vocês veem, por exemplo, uma pessoa que recebe R$ 5.000, 25% de 5.000, 500 mil, 1.250. Ela vai receber, no caso, esse desconto do empregador, porém, vai receber um benefício governamental que, no caso do seguro-desemprego, não vai chegar a R$ 1.250, pelos limites ali do seguro-desemprego. Então, há uma redução de forma que, quanto maior o salário da pessoa, maior será esse impacto. Porém, se justifica em razão da situação de calamidade que vivemos, de epidemia e de caos social. E ainda nesse contexto da medida provisória, outras vieram, a 944, com relação à questão do trabalho a 944 com relação a esse benefício, regulamentando um empréstimo para os empregadores no tocante às folhas de pagamento até o pagamento de 2 salários mínimos. É um empréstimo especial, com juros especiais, com prazo especial para pagar. E necessário lembrar ainda, na medida provisória 936, o empregador que utilizou dessas possibilidades, ou seja, a redução com o pagamento do benefício emergencial pelo governo ali subsidiando aquele empregado, ele não pode dispensar o empregado sem justa causa pelo período em que está recebendo esse benefício do governo, mais 60 dias, ou sob pena de pagamento de indenização. Se trata-se de uma garantia provisória de emprego? Na verdade não, porque pagando-se uma indenização, o empregador, no caso, não precisa manter o empregado, mas sem dúvida se trata de
ali um freio, uma tentativa que maior ali de manter aquele posto de trabalho, trazendo mais um prejuízo ali a mais para o empregador e impedindo que se utilize dos recursos do governo e no final das contas haja em desconformidade à principal finalidade, que é manter os postos de trabalho. Bem, e a medida provisória 945 trata dos trabalhadores do porto, ou seja, com muitas medidas, cuidando da saúde desses trabalhadores, que no mais das vezes que trata-se de uma atividade dura ali, pesada, portanto, muito sujeita ali à contaminação pelo Covid. Dessa forma, veja bem, quais seriam os sintomas do Covid? Febre, tosse. Para quem trabalha no porto, a mera tosse, não precisa ter febre, ele já está impedido de ser escalado. E houve ainda a medida provisória 946, que tratou da possibilidade de levantamento do valor de R$ 1.045 a partir de 15 de junho agora, para empregados que estão em situação ali de necessidade em razão desse momento de calamidade pública. E essa medida ali limita quanto ao prazo e quanto ao valor de pagamento, porém, prestem bem atenção, há algo muito relevante a se falar aqui. A lei do FGTS, no caso a lei 8.036 de 90, em seu artigo 20, prevê as possibilidades de levantamento do saldo de FGTS em razão de desastre natural, ou seja, que é o que se encaixaria em calamidade pública, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6. E essa lei, o artigo 20, tem um decreto 5.113 de 2004 regulamentando que, no caso dessas situações, o titular da conta tem o direito de levantar o saldo da conta até o limite de R$ 6.036, ou seja, não fica limitado ao valor de R$ 1.045. Como vocês veem, a medida provisória tratou do que não podia, porque no artigo 60 estão, aliás, os requisitos da medida provisória, os requisitos formais, observou, relevância e urgência, ninguém questiona. Mas entre os requisitos materiais, que são ali da matéria tratada pela medida provisória, o que diz no 62? Que ela não pode versar sobre matéria já tratada em lei. No caso, o decreto 5.113 regulamenta a lei, ou seja, a lei tratando com inclusive decreto ali, prevendo as situações, o próprio executivo descumprindo ali uma medida executiva que veio amparar a lei. Então, no caso, a meu ver, com muitos pensadores aí da área jurídica, eu entendo que essa medida provisória é inconstitucional, ou seja, o titular da conta tem o direito de resgatar o valor maior, até porque o valor de R$ 1.045 no período de calamidade é absurdo. Aquele valor é da conta do empregado, o governo não está dando, está reconhecendo que aquele momento de necessidade autoriza o empregado, enfim, o titular da conta, não precisa estar empregado, a levantar aquele fundo. Afinal de contas, para que serve o fundo de garantia? Justamente para isso, nos momentos de necessidade, ou seja, lá na aposentadoria, quem tem a feliz, consegue guardar até o final, que é o ideal, nos momentos de desemprego, pagamento de grandes dívidas aí habitacionais, momentos de doença, momentos, enfim, de vulnerabilidade do titular da conta, como esta que ocorre agora. Afinal de contas, muitos perderam o emprego. E outras situações, muitos que estavam desempregados, e nesse momento fica muito difícil conseguir um emprego. E vamos supor, alguém que pediu a dispensa, não levantou o FGTS, foi para um novo emprego e foi trabalhar de forma autônoma, aliás, e não conseguiu, até pelo freio nas atividades econômicas, ele não está produzindo, ou seja, ele não teve o direito de
levantar o valor do FGTS quando do momento em que saiu da empresa, porém agora, com base, né, no decreto e na Lei 8.036 de 90, ele tem esse direito, já é previsto há bastante tempo, inclusive. Desde 90 ali o decreto nessa situação específica desde 2004. Não poderia, portanto, uma medida provisória vir e restringir esse direito do cidadão, que é um direito fundamental. Tá lá o FGTS no artigo 7º da Constituição Federal, que é um direito fundamental dos empregados. Ou seja, essa e muitas situações trazidas aí nesse momento de pandemia em que, além de uma solidariedade social, ajudarmos um ao outro, temos que cuidar de nós mesmos, porque quem não cuida da própria saúde prejudica o outro, não só a si mesmo. É um momento do trabalhador, dos estudantes, dos profissionais, é um momento de ressignificação. Essa crise trouxe muitas situações para serem ali sensivelmente cuidadas, traz oportunidades também, porém traz muitos problemas e entraves a serem enfrentados para crescermos enquanto sociedade. Nós sairemos dessa crise e devemos aprender com ela. Bem, essas são as minhas palavras, felicito a todos, obrigada pela atenção e fico à disposição no meu Instagram para quem tiver dúvidas e advogados, enfim, profissionais que queiram aprender sobre audiências telepresenciais, teoria e prática. Estou com um curso, também pelo meu Instagram vocês têm todas as informações. Muito obrigada, um grande abraço fraterno a todos.